Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado aqui presentes. E eu queria começar pelo princípio, Sr. Ministro das Finanças. Queria comunicar-lhe aquilo que eu acho que o senhor deve evitar e a sua equipa deve evitar de futuro. Mas aquilo que o PSD também acha que deve evitar, e diria mais, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro também acha que deve ser evitado na prática decente do Sr. Ministro e do Ministério das Finanças. De facto, o senhor comentou alguns elementos da execução orçamental de maio em Bruxelas, 24 horas antes do boletim da Direção-Geral do Orçamento publicar a execução orçamental de maio, e julgo que não se pode refugiar no argumento de que tinha que comunicar essa execução orçamental ou alguns dados ao Eurogrupo. Porque se assim fosse, se o senhor achasse conveniente fazê-lo, adequado fazê-lo, útil fazê-lo para o país, então teria antecipado a divulgação do boletim da DGO. E eu vou-lhe dizer porque é que acho que o PSD também acha que o senhor deve evitar esta prática e que o Dr. Passos Coelho também acha que deve evitar esta prática. E não é apenas o PCP. Em 19 de fevereiro de 2011, o Dr. Passos Coelho disse o seguinte sobre o governo anterior, que também utilizava estas práticas. Passos Coelho critica hoje, na altura, a nova modalidade de divulgar os dados de execução orçamental, afirmando que só vai analisar essa matéria quando for oficialmente divulgada. E disse um pouco mais o Dr. Passos Coelho na altura, uma coisa curiosa. Vai verificar que é curiosa. O Dr. Passos Coelho, apesar de não comentar, foi dizendo uma coisa, uma certeza, que a receita durante os primeiros tempos, isto é, o primeiro mês, só pode aumentar porque aumentamos os impostos todos. Aumentaram o governo anterior, como é evidente. Não há milagre nenhum. Eu creio que os senhores fizeram um milagre. É que apesar de terem aumentado os impostos todos, a receita fiscal diminuiu, apesar de tudo. Mas quero ver como o PSD também não o acompanha. Também vou citar o Dr. Miguel Frasquilho, aqui presente, que disse também, não em fevereiro, mas em março, qualquer coisa do género. A ideia que nós temos é que o Governo fornece estas informações quando lhe convém, sem critério, sem qualquer forma, etc, etc, etc. Portanto, Sr. Ministro, começando pelo princípio, eu devo dizer que a nenhum título o senhor deve voltar a fazer o que fez. E que deve evitar estas práticas, porque não só não tem a nossa acolhimento, e terá a nossa crítica, como vai ter seguramente a crítica do PSD e a crítica do senhor Primeiro-Ministro. E, portanto, julgo que não vale a pena insistir. Colocada esta questão de partida, porque é pelo princípio que se começa, eu tenho que lhe falar sobre a execução orçamental. Esta audição, o Sr. Ministro, faz-se ao abrigo do número 4 do artigo 104 do Regimento. Esta comissão não é a comissão competente para avaliar os êxitos do programa da Troika e, portanto, não vou comentar esses êxitos, que, aliás, o senhor já referiu nos mesmos termos há alguns dias atrás, quando veio à comissão competente para esta matéria. Embora hoje tenha dito uma coisa que me chamou a atenção no novo contexto, é que a Troika afirmou que a meta orçamental de 4,5% é viável. Certamente foi porque a Troika não conhecia bem os dados da execução orçamental. Porque, se assim fosse, eu julgo mesmo que dificilmente a Troika teria concluído da mesma forma. Aliás, o deputado Miguel Frasquilho aqui disse uma coisa, que foi a seguinte: houve uma execução competente sobre a evolução da despesa. Esqueceu-se foi de dizer o resto,
que nem a intervenção do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pode elidir. É que houve uma execução incompetente sobre a evolução da receita do Estado. E a verdade é que nós temos, hoje, uma queda de receita efetiva de 2,3%, quando em abril cairá apenas 2,2%. E os argumentos que os senhores utilizaram no mês passado para negar a evidência, para negar aquilo que era a evidência, que eram visíveis já na execução orçamental dos 4 meses, tornam-se agora mais que invisíveis. E, portanto, eu gostava que, detalhadamente, o Sr. Ministro nos transmitisse quais eram as suas explicações, as suas justificações e, mais importante do que isso, era quais são as consequências que vai tirar desta constatação incontornável. Sobre a despesa efetiva subiu 2%. Em abril tinha subido 2,6%. E eu queria que o senhor detalhasse a razão de ser única, insisto, única, de este facto ter ocorrido, sendo certo que a despesa com pessoal diminuiu 7,2% e a despesa com aquisições de bens e serviços diminuiu 7,1%. E então, sendo assim, por que é que a despesa efetiva aumentou 2%? É verdade ou não é verdade que estamos a pagar 80% de juros a mais do que o ano passado? É verdade ou não é verdade que se a despesa sobe 2% é exclusivamente resultante da aceitação parcial, é verdade, mas importante, sem dúvida, daquilo que foi um programa de assistência, dito de assistência, programa da Troika ou o Pacto de Agressão, já lá vamos, Sr. Deputado, que nos impõe o pagamento deste tipo de juros. Eu disse parcial, Sr. Deputado. O saldo que esta execução orçamental mostra é superior em 610 milhões de euros ao saldo negativo do ano passado nos primeiros 5 meses. É maior, portanto. É maior do que o saldo negativo em 610 milhões de euros. Desculpem, porque eu disse uma coisa e estava a pensar noutra. E, portanto, a pergunta óbvia é esta, ao Sr. Ministro, perante esta situação concreta, porquê é que o senhor reage tanto ao facto de nós dizermos, e o PCP diz isso, desde a discussão do Orçamento de Estado para este ano, e diz isto, sobretudo, desde aquele que foram os resultados da execução orçamental do ano transato, isto é, da execução orçamental global do ano 2011, desde esse momento que nós PCP, dizemos que estamos perante dois factos. Um facto evidente de exaustão fiscal e um facto evidente de estarmos a entrar numa espiral recessiva. E eu queria perceber qual é... O Sr. Ministro, eu tenho na conta de ser uma pessoa inteligente e, portanto, quando não reconhece, é por artifício político, é por taticismo político, é por inconveniência política, é por deixar esperar a oportunidade política adequada ao reconhecimento daquilo que é absolutamente indesmentível, porque o tenho nessa conta, eu queria lhe perguntar porque é que o senhor insiste, de uma forma tão flagrante, em negar a evidência. Eu sugiro-lhe, só tenho uma resposta. É que o senhor, por opção ideológica e profissional, era até agora um discípulo da chamada Escola de Chicago. E agora decidiu abandonar essa escola e integrar a escola dos negacionistas americanos. E, portanto, o senhor mudou de escola. Portanto, nega apenas pelo prazer de negar.
E isto não lhe fica bem, sendo uma pessoa Obrigado, inteligente. Sr. Deputado.